Heinz Alfred Kissinger, mais conhecido como Henry Alfred Kissinger, nasceu em 27 de maio de 1923. Ele é um diplomata americano, teórico político, consultor geopolítico e político que serviu como secretário de Estado dos Estados Unidos e conselheiro de segurança nacional durante as administrações presidenciais de Richard Nixon e Gerald Ford. Henry Kissinger nasceu em uma família judia, filho de Louis Kissinger e Paula Stern. Em 1938, quando Hitler intensificou sua perseguição aos judeus, a família Kissinger fugiu da Alemanha nazista e emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova York. Com o passar do tempo, Henry se tornou fluente em inglês e, após a Segunda Guerra Mundial, se naturalizou cidadão americano. Kissinger estudou na Universidade de Harvard, onde se destacou academicamente, e obteve seu diploma de bacharel em 1950. Mais tarde, em 1954, concluiu seu doutorado em ciência política na mesma instituição. Durante sua estadia em Harvard, ele se tornou um importante estudioso de relações internacionais e ganhou destaque por suas análises sobre política externa. As pessoas na Ásia conhecem Kissinger por seus papéis infames em Bangladesh, Vietnã, Laos, Camboja e Indonésia. Henry é chamado por muitos de seus opositores de criminoso de guerra. Os motivos para tal título são dados por vários fatores, como o prolongamento da Guerra do Vietnã através da sabotagem das negociações de paz de Lyndon Johnson em 1968, a invasão turca de Chipre em 1974, a traição dos curdos iraquianos e a extensão da Guerra do Vietnã ao Laos e ao Camboja. Fatos bastante interessantes para alguém que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Camboja é de fato o exemplo mais óbvio. Kissinger ordenou atos ilícitos no bombardeio daquele país. No início da década de 70, uma regra que exigia que fossem feitas tentativas de poupar civis estava firmemente arraigada como norma de direito internacional consuetudinário, baseada nos conceitos de distinção entre alvos militares e civis e de proporcionalidade, elaborados em convenções internacionais. Em uma guerra que Kissinger e Nixon tratavam como um show secundário para o Vietnã, os Estados Unidos destruíram a neutralidade do Camboja e derrubaram seu governo na tentativa de negar os santuários e linhas de abastecimento norte-vietnamitas. Mas em dezembro de 1970, uma intensa campanha de bombardeio, que já causava enormes baixas civis, e uma invasão terrestre conjunta dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul não conseguiram erradicar os comunistas vietnamitas, e Nixon agora queria escalar secretamente os ataques aéreos. Nixon ligou para Kissinger e disse a ele: "Quero um plano em que todas as malditas coisas que podem voar vão para o Camboja e atinjam todos os alvos que estão abertos. Quebre-os." 5 minutos depois, Kissinger ligou para Alexander Haig, então seu assistente militar, para transmitir as ordens. Abre aspas. "Ele quer uma campanha de bombardeio massiva no Camboja. Ele não quer ouvir nada. É uma ordem. É para ser feito. Qualquer coisa que voe em qualquer coisa que se mova. Você entendeu?" Os registros do Pentágono mostram que, em comparação com novembro de 1970, o número de missões de caças e bombardeios americanos no Camboja havia triplicado até o final de dezembro. A ordem de Kissinger de atacar qualquer coisa que se mova pareceria chamar para cometer crimes de guerra, ignorando a distinção entre alvos militares e civis. Embora Kissinger, como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado, não estivesse na cadeia de comando da defesa, há evidências substanciais das memórias dos diretores de que Kissinger estava envolvido na seleção de alvos e estava lendo a inteligência bruta. Ray Seaton, um coronel servindo no Joint Chiefs of Staff, traria uma lista de alvos para Kissinger para aprovação. "Ataque aqui nesta área", Kissinger dizia a ele. E Seaton canalizava as ordens para o campo, contornando a cadeia de comando militar. Pelo menos 100 mil civis cambojanos foram mortos nos atentados. Por fim, os bombardeios dos Estados Unidos levaram os cambojanos comuns aos braços do Khmer Vermelho, que tomaria o país e cometeria uma das piores atrocidades em massa da história. O Paquistão Oriental, atual Bangladesh, oferece outro exemplo. Lá, Kissinger poderia ser questionado por seu papel em ajudar e encorajar as atrocidades do Paquistão durante a Guerra Civil em 1971, que matou centenas de milhares de paquistaneses orientais e forçou 10 milhões a fugir para a Índia. A Guerra Civil começou quando o governante militar supostamente cessante do Paquistão, general Aga Muhammad Yahya Khan, lançou um ataque na metade bengali oriental do país, posteriormente Bangladesh, após uma vitória eleitoral do líder bengali de mentalidade independente Sheikh Mujib-ur-Rahman. As forças armadas do Paquistão, dominadas pelos Punjabis ocidentais, recebiam cerca de 80% de suas armas dos Estados Unidos e dependiam dos Estados Unidos para obter munição e peças sobressalentes para mantê-las em operação. A equipe do Departamento de Estado em Dhaka, a principal cidade do Paquistão Oriental, testemunhou a violência em que os militares paquistaneses metralharam aldeias, atacaram hindus, que compunham 10% da população, e estupraram dezenas
dezenas de milhares de mulheres. Seus relatórios a Washington transmitiram um massacre em detalhes horríveis e pressionaram por ações para interromper a violência, mas foram ignorados. Archer Blood, o cônsul-geral dos Estados Unidos em 1971 em Dhaka, e 20 de sua equipe, em desespero, enviaram um telegrama dissidente acusando a administração de falência moral e exigindo ação para parar o genocídio a fim de salvar a posição de nossa nação como líder moral do mundo livre. Kenneth Kitchen, um ex-senador republicano de Nova York, que então servia como embaixador americano na Índia, confrontou pessoalmente Nixon e Kissinger no Salão Oval sobre uma questão de genocídio. Nixon e Kissinger não aceitariam, no entanto. Eles expulsaram Blood, que Kissinger desprezava em particular como um maníaco, de seu posto no Paquistão Oriental, enquanto Nixon chamou Kitchen de traidor. A dupla não apenas desprezava a Índia e Indira Gandhi, que havia ficado do lado do Paquistão Oriental, mas eles estavam contando com Yahya como seu canal de apoio para a próxima visita à China. Quando voltou de sua primeira viagem secreta a Pequim, Kissinger relatou a Nixon sobre a ajuda do Paquistão e brincou que Yahya não se divertia tanto desde o último massacre hindu. Assim, Kissinger certamente sabia dos crimes do Paquistão enquanto eles estavam sendo cometidos. Em vez de tentar conter os militares paquistaneses, no entanto, Nixon e Kissinger conscientemente violavam a lei dos Estados Unidos ao aprovar e ocultar sua aprovação a transferência para o Paquistão de bombardeiros F-104 Starfighter fornecidos pelos americanos da Jordânia e do Irã. Kissinger então resistiu aos crescentes apelos para criticar o comportamento paquistanês ou sugerir que o Paquistão se abstivesse de usar armas dos Estados Unidos contra civis no Paquistão Oriental. Kissinger instou o presidente a continuar apoiando Yahya. Fitas da Casa Branca revelam Nixon dizendo a Kissinger que os indianos precisavam de uma fome em massa. Timor-Leste poderia ser outro exemplo de Kissinger ajudando e incentivando os crimes de um Estado cliente. Após a declaração de independência timorense de Portugal em 1975, Kissinger e o presidente Gerald Ford, temendo que o novo país se tornasse um posto avançado comunista, deram ao presidente indonésio Suharto luz verde para invadir a ilha em uma reunião em Jakarta, a capital do país, um dia antes da invasão real. Na época, os Estados Unidos forneciam 90% das armas dos militares da Indonésia, e o próprio Kissinger descreveu a relação entre eles como doador-cliente. Praticamente todo o equipamento militar usado na invasão foi fornecido pelos Estados Unidos. À medida que o número de civis mortos pela invasão subia para dezenas de milhares, Kissinger garantiu que as armas dos Estados Unidos continuassem a fluir para as forças invasoras, apesar das restrições do Congresso na seção 502B da Lei de Assistência Externa contra o uso de armas dos Estados Unidos na violação grosseira dos direitos humanos, bem como um acordo bilateral estipulando que as armas fornecidas pelos Estados Unidos só poderiam ser usadas para fins defensivos. Kissinger decidiu contornar esses problemas legais dizendo ao Congresso que a ajuda seria cortada enquanto estudamos a questão, mas que a ajuda começaria novamente em janeiro. E assim aconteceu. Uma suspensão modificada da ajuda militar em Indonésia foi imposta por 6 meses, mas apenas no nome. O equipamento militar já em andamento continuou a fluir e, durante o período de revisão de 6 meses, os Estados Unidos fizeram 4 novas ofertas de vendas de equipamentos para a Indonésia, incluindo manutenção e peças de reposição para aeronaves projetadas especificamente para operações de contra-insurgência e empregadas durante a invasão de Timor-Leste. A ajuda militar dos Estados Unidos a Jakarta mais que dobrou de 1974 a 1976, de 17 milhões de dólares para 40 milhões, incluindo 16 aeronaves de contra-insurgência, 3 aeronaves de transporte e 36 carros blindados que, de acordo com uma audiência do Congresso em 1977, foram usados diretamente em Timor-Leste. A aeronave supostamente pode ter sido usada para pulverizar desfolhantes químicos. O relatório final da histórica Comissão de Recepção, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste concluiu que o apoio político e militar dos Estados Unidos foi fundamental para a invasão e ocupação indonésia de Timor-Leste. Pode ser visto na maioria das atas e memorandos das reuniões que Kissinger e mais ninguém, incluindo Ford, estava dando as ordens ao fornecer esse apoio. Em fevereiro de 1976, um líder timorense moderado sugeriu um número de mortos de pelo menos 55 mil nos primeiros 2 meses da invasão, e uma delegação de trabalhadores humanitários indonésios concordou com essa estatística. Um relatório do final de 1976 da Igreja Católica também estimou o número de mortes entre 60 mil e 100 mil. Um documento desclassificado de março de 76 relata um desertor timorense de uma delegação indonésia dizendo a um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa que a Indonésia estava forçando a integração de Timor-Leste com a Indonésia contra sua vontade e alegando inúmeras atrocidades contra a população civil das quais tinha provas documentais e fotográficas.
Durante a guerra do Yom Kippur entre Israel e os árabes em 73, ele permitiu que o exército israelense avançasse antes de iniciar qualquer esforço diplomático para interromper a guerra. Mais tarde, os Estados Unidos reabasteceram o equipamento de defesa de Israel com armas no valor de 2 bilhões de dólares, quando Golda Meir pediu apenas 850 milhões. Kissinger deixou suas marcas em todos os continentes, quase em todos os países, com efeitos semelhantes, como mortes de civis em grande escala, devastação econômica e mudança perpétua do equilíbrio de poder em favor de um aliado. Ironicamente, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 73 por alcançar a paz na Indochina. Frequentador assíduo do Clube de Bilderberg, Henry Kissinger completou 100 anos recentemente, mas ainda está ativo politicamente. No mês passado, por exemplo, ele visitou o líder chinês Xi Jinping. Vale lembrar que essa visita foi na condição de cidadão comum, já que ele não exerce mais o papel de diplomata. Mesmo assim, seu prestígio e poder de influência continuam fortes. E aí, o que você achou dessa história? Acha que ele é um criminoso de guerra ou um herói americano? Me conte aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja um diplomata, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.